Olá, meus amores. Vamos então para a nossa segunda aula de história dessa semana. Eu tô com o livro aqui na página 66 e eu vou ler com vocês e explicar um conflito que aconteceu lá na Bahia. Bom, após Dom Pedro ter declarado a independência do Brasil lá no dia 7 de setembro, passa uma sensação para nós de que foram só flores, alegrias e comemorações, né? Então ele foi lá, perto do Riacho do Ipiranga, ali perto do museu, declarou a independência e todos no Brasil ficaram livres de Portugal e felizes para sempre. Só que não foi bem assim. Embora Dom Pedro tenha declarado a independência do Brasil, muitos conflitos ainda aconteceram aqui. Por quê? Muitos brasileiros queriam essa independência, mas muitos portugueses que aqui estavam não queriam a independência do Brasil, queria que o Brasil continuasse unido a Portugal ou colônia de Portugal. Então, por esse motivo, aconteceram vários conflitos em vários lugares do Brasil. E lá na Bahia, no início de 1822, antes até da independência do Brasil, aconteceram alguns conflitos, né? O que aconteceu lá? O governo de Portugal afastou o governo da Bahia, ou seja, tinha um governador lá na Bahia e o governo de Portugal afastou ele porque Portugal queria tomar conta da Bahia, tomar conta daquela região. Então ele tirou Manuel Guimarães e colocou um português, né, Inácio Luiz Madeira de Melo, com o objetivo de controlar lá a Bahia. Então, Portugal queria ficar com aquela região para eles, né? Tomar conta do comércio, conta da parte econômica, vamos dizer assim. Sempre com aquele objetivo de tirar lucro daquela situação. Muito bem. É lógico que muitas pessoas ficaram revoltadas e começaram a criar uns conflitos, umas guerras, umas brigas com Portugal, tá? Então, um fato interessante aí nesse conflito da Bahia é que muitas mulheres participaram. Maria Felipa, Maria Quitéria, que são as duas mulheres que foram as duas mulheres mais importantes aí desse conflito, né, que tomaram a frente, tiveram coragem de entrar nesse conflito, e outras que também entraram. Então, todo conflito que tinha guerra, tinha morte, tinha briga naquela época, né? E o objetivo muitas vezes era a liberdade econômica, né? A liberdade de Portugal, se libertar de Portugal. Então esse conflito não foi diferente, né? Os baianos, eles queriam se libertar do governo de Portugal, daquela coisa de Portugal tomar conta da Bahia. Eles queriam que os brasileiros, algum brasileiro, tomasse conta da Bahia, daquela região, tá? Os portugueses foram derrotados, os baianos ganharam nesse conflito e os portugueses se retiraram lá de Salvador, na Bahia, tá? E no dia 2 de julho é considerado até hoje o dia da independência da Bahia, ou seja, o dia que realmente os baianos ficaram livres do poder de Portugal, né, daquela autoridade dos portugueses de querer tomar conta de lá. Então, esse é o conflito na Bahia. Aqui na página 69, eu vou ler com vocês a participação das mulheres na vida pública, né?
Por que a gente tem isso no livro de história? Porque as mulheres, elas têm uma luta na história, não só do Brasil, mas do mundo, de reconhecimento, de lugar na sociedade. A mulher, ela sempre foi muito rebaixada, né? Então, naquela época, em 1822, duas mulheres ter essa força, essa coragem de entrar em um conflito, de se colocar, era uma coisa muito difícil de acontecer, né? Então vamos lá, ó, página 69. Durante o período de conflitos na Bahia, Maria Quitéria destacou-se por seus conhecimentos militares e sua vontade de lutar pela independência da província, ou seja, a província é aquele lugar, a Bahia, né? Lutar pela independência da Bahia. Naquele período, grande parte das profissões era caracterizada como masculina. Então, veja, as mulheres, elas não podiam trabalhar nos mesmos empregos que os homens, não podiam ter as mesmas posições que os homens. As mulheres eram consideradas aptas apenas para o trabalho doméstico. Então, a mulher só podia ficar em casa, fazendo os trabalhos de casa e cuidando dos filhos e do marido. Ao longo do tempo, em especial no século XX, as mulheres conquistaram direitos e o reconhecimento da igualdade perante aos homens. Atualmente, em muitas profissões, homens e mulheres exercem atividades semelhantes. Então, hoje, né, a mulher conseguiu uma igualdade com relação ao homem na questão profissional. Então, a gente vê aí mulheres dirigindo caminhão, né? A gente vê mulheres na polícia militar, a gente vê mulheres em todas as profissões. Mulheres engenheiras, médicas, dentistas, mulheres que fazem todo tipo de trabalho igual aos homens. Mas isso não foi tão fácil assim, né? Começou lá atrás com algumas mulheres corajosas e teve uma luta muito grande ao longo dos anos para a mulher conseguir aí essa posição na sociedade de igualdade com os homens. E hoje em dia a mulher, ela trabalha fora, muitas vezes ela consegue sustentar a família dela sozinha, e trabalha em casa, né? Cuida do filho, cuida das questões da casa, das questões profissionais. Então, ela é essa guerreira que dá conta aí de tudo, né? Mas existiu por trás disso uma grande luta para se chegar aí nesse ponto. Então, até mais e bons estudos aí nas lições que eu vou passar de história. Um beijo!